gente vai falar hoje sobre o crente micro-ondas. Eu quero iniciar nessa introdução falando que uma das coisas mais difíceis que existe para nós, pelo menos eu falo por mim, é administrar o tempo, uma coisa dificílima, né? Todos nós temos urgências, emergências e coisas importantes, e se nós não delimitarmos cada uma delas, nós colocamos tudo num pacote de urgente e queremos fazer tudo ao mesmo tempo, e quando chega no final do dia a gente não conseguiu fazer nada. Então, administrar o tempo é uma coisa muito difícil, e todos nós temos problemas que são considerados urgentes, né? E queremos resolver. Aliás, todos nós queremos ganhar tempo, porque uma frase que é comum, todo mundo já ouviu: tempo é dinheiro, né? Para algumas pessoas é literalmente, quando você perde tempo, você está perdendo dinheiro, porque você estaria atendendo alguém, enfim. Então, tempo é dinheiro. O grande problema é quando eu coloco esse conceito de urgência e de tempo é dinheiro, ou de necessidade rápida de solução, quando eu coloco isso na vida cristã, na caminhada cristã. Esse é o grande problema. Por quê? Porque todos nós temos problemas, todos nós temos situações a resolverem ou a serem resolvidas. E quando eu penso que o meu problema é mais importante ou mais urgente do que o meu irmão, eu não estou apenas desrespeitando ele, eu estou também desprezando o tempo de Deus na minha vida. Então, quando eu acho ou acredito que o meu problema é mais urgente, precisa ser resolvido agora, hoje, porque eu não posso esperar, porque o meu problema é com o meu filho, o meu problema é com o meu esposo, minha esposa, o meu problema é com o meu trabalho, o meu problema... Aí a gente considera aquilo urgente e a gente quer furar a fila, quer chegar na frente de todo mundo. É como se a gente estivesse numa fila e falasse: olha, eu não posso esperar porque o meu problema é urgente, eu tenho que furar essa fila e ficar na frente. E aí a gente passa à frente de algumas pessoas, ou melhor, tenta passar, atropela essas pessoas, porque nós consideramos o nosso problema mais importante, mais urgente do que o das outras. E é sobre isso que a gente quer conversar agora. Vamos falar sobre o crente micro-ondas? É sobre esse tipo de crente que eu quero conversar com você hoje. O crente micro-ondas. Eu vou ler para você o texto que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eu não vou ler do versículo 1 ao 8, porque do versículo 1 ao 8 ele trata daquilo que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Salomão, que é o autor do livro de Eclesiastes, pelo menos é o que a maioria dos teólogos e historiadores acreditam, então até que se prove o contrário, né? Porque tem uma galera que acha que não foi Salomão, mas até que se prove o contrário, foi Salomão que escreveu. Então Salomão, ele deixa registrado do versículo 1 até o versículo 8 que há tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado. Eu preciso respeitar e me submeter a esse tempo, a esse processo que o tempo estabelece. E aí no capítulo 3, do versículo 9 ao 14, ele diz assim, deixa eu ler para você: que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Observa a tarefa de Deus, que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupe. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. De igual modo, nada se pode subtrair. E esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o reverencie. Palavras de Salomão, o sábio. Salomão escreve algumas coisas aqui acerca do tempo e acerca das coisas que estão determinadas. E ele inicia o capítulo, como eu disse para você, dizendo que há tempo para todas as coisas. Ele inicia que o Senhor detém o controle do tempo. Então, eu entendo que
o problema não está na demora da solução de algum problema para mim. O problema está em como eu vou administrar essa demora e como eu vou me submeter a esse tempo que foi estabelecido, que está estabelecido por Deus. Porque há um tempo previsto para todas as coisas. E o tempo, o processo, nós temos pregado isso, é Ele que vai nos habilitar, nos capacitar. Deus vai usar o tempo, o processo, para nos capacitar para receber a promessa. Falamos isso nas 3 lives passadas. Então, eu tenho que me submeter a esse tempo, a esse processo, para que eu possa amadurecer e assim receber de Deus aquilo que Ele está propondo. O problema é que existem algumas pessoas que insistem em viver achando que Deus é obrigado a resolver todos os seus problemas na hora e do jeito que essa pessoa quer. Então, essa pessoa acha que Deus vai resolver todos os seus problemas, ou melhor, tem que resolver. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus, Ele não é obrigado a resolver todos os nossos problemas, mas eu preciso entender, quando eu peço algo a Deus, ou quando eu me submeto à vontade dEle, eu preciso entender que Ele tem poder. Ter poder é diferente de ser obrigado a fazer alguma coisa para mim. E esses crentes micro-ondas, essas pessoas, elas querem solução imediata para os seus problemas. Elas querem soluções rápidas e imediatas, porque os seus problemas são urgentes. Elas acreditam, elas acham. E elas acham que Deus não pode demorar. Então, por essa razão, algumas pessoas deixam a caminhada cristã. Por essa razão, pessoas abandonam a fé cristã, abandonam a vida cristã, porque se consideram, ou melhor, consideram Deus um pouco demorado. E aqui, elas não se submetem. Aqui eu tenho um trecho dessa nossa live, que é retirado desse livro aqui. Ele está ao contrário, porque a gente usa a câmera frontal, né? Estilo selfie. Então ela vai ao contrário. Mas o nome é Judicialização da Fé. Quando Deus não é suficiente. Um livro fácil. A gente tem esse livro em e-book na Amazon e tem também no meu site, sildemarquintela.com.br. E se você quiser, chama pelo direct aí que a gente tem como entregar para você, na sua casa. Esse livro, eu vou ler exatamente o que eu retirei desse livro aqui, que foi eu que escrevi, esse livro aqui. Diz assim, na verdade, o que estamos vendo hoje, na maioria das igrejas, é o crescimento do número de pessoas que, buscam uma igreja que se adequa ao seu estilo de vida. Pessoas estão querendo igrejas que se adequem a ela. Elas não estão se submetendo ou se adequando ao que a igreja prega, mas elas estão querendo uma igreja que se adeque ao seu estilo de vida. Eu não estou falando ao seu modelo de pensar, não, ao seu estilo de vida. 2. Buscam soluções rápidas para os seus problemas, acreditando que a igreja é um grande micro-ondas e que será programada e em seguida, em alguns minutos, a solução do seu problema sai como uma pipoca ou um macarrão instantâneo. Existem pessoas que acreditam que vão à igreja, chegando lá o pastor vai orar e em seguida o problema está resolvido. Ela vai chegar em casa, vai estar tudo bem. Isso não é verdade. Não é dessa forma que acontece. O pastor ora, claro, ele precisa orar e essa é uma das funções do pastor, orar pelas ovelhas, orar pelos membros, pelos fiéis, pelas pessoas que precisam de ajuda. Mas essa oração não garante que o problema vai ser resolvido na hora. O que nós profetizamos e acreditamos é que Deus pode resolver na hora, instantaneamente. Você sabe, aquele centurião, ele falou: Senhor, manda uma palavra. Eu não sou digno que vá, mas se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo vai ficar curado. E ele falou: vai. Quando ele chegou lá em casa, o servo estava curado. Essa oração e essa fé desse centurião é um exemplo de que Deus pode fazer. Não é um exemplo de que Deus vai fazer sempre dessa maneira. E eu preciso ser maduro o suficiente para entender que existe um tempo para todas as coisas.
Está registrado aí, lê depois Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós lemos do versículo 9 ao 14, mas do 1 ao 8 está registrado exatamente isso. Há tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de tudo, exatamente tudo. Por quê? Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Eu preciso me submeter a esse tempo. Eu preciso respeitar o tempo de Deus na minha vida. E aí, essas pessoas ainda não entenderam de fato que o que é ser cristão. Elas estão caminhando, acreditando de fato que Deus é obrigado a fazer tudo o que elas precisam, do jeito que elas precisam, na hora que elas precisam. Isso não é dessa forma que acontece. Eu preciso entender, existe um tempo em que Deus vai ficar em silêncio na minha vida. Isso não quer dizer que Ele deixou de agir. Isso não quer dizer que Ele perdeu o poder. Isso não quer dizer que Ele não está se importando com a minha situação. Isso não é verdade. A verdade é que Deus está nos preparando para receber algo que nós no momento não estamos prontos para receber. Deus está nos fortalecendo, nos amadurecendo. E aí, se você quiser, você vai ver uma live que nós temos que fala do processo. O processo ele habilita, o processo capacita, o processo molda a pessoa para chegar naquela bênção, naquela promessa que Deus tem para ela. A prova disso é José, você sabe disso, a gente já pregou sobre isso. José ele viveu um processo de 17 anos, mas esse processo capacitou ele a se tornar governador do Egito. Você sabe disso, a gente já pregou isso várias vezes. Mas se ele sai do processo e tenta ser governador antes do processo terminar, ele ia fracassar na sua missão de ser governador. Sabe por quê? Porque ele não ia conhecer nada a respeito do Egito, língua, moeda, tradição, cultura, nada. Então ele não ia conseguir combater as adversidades que chegassem na sua casa, na sua mão, porque ele não conhecia nada sobre o Egito. Agora, 17 anos vivendo um processo dentro do Egito, aí sim, ele está preparado. Agora José é um governador com êxito, eficiente, que faz exatamente aquilo que precisa ser feito. E, inclusive, é ele quem vai ser usado por Deus para poder alimentar a sua família e tantas outras pessoas ao redor do Egito e no Egito, durante 7 anos de escassez. Então, José era esse homem. Eu queria aqui ler para você uma conclusão que eu escrevi e eu quero ler exatamente do jeito que está aqui. Eu botei assim: conclusão dessa live, dessa reflexão que nós estamos fazendo nessa manhã. Número 1, não seja um crente micro-ondas. Não seja aquela pessoa que vai para a igreja esperando que Deus vai resolver na hora aquilo que você está vivendo ou aquilo que você precisa que seja resolvido. Deus, Ele está atento à sua oração. Deus, Ele se preocupa com você, mas Ele não vai resolver os nossos problemas, nem o seu problema, né? Na hora em que você precisa. Existe um tempo de maturação. Eu não pego uma semente, lanço na terra e no dia seguinte vou lá colher do fruto. Existem sementes que elas frutificam muito rápido, mas existem outras que levam anos. Eu preciso entender o tempo de cada semente para que eu possa colher na hora e no momento certo. Assim é na minha vida cristã, assim é na minha caminhada. Quando eu entendo que eu não sou crente micro-ondas, eu sou um cristão que vive a palavra de Deus, que aguarda o tempo de Deus na minha vida, aí eu consigo caminhar. Sabendo que Deus está controlando na minha vida. Agora, quando eu sou um crente micro-ondas, eu fico preocupado, eu quero solução, eu quero resposta na hora, eu quero que... Pastor, ora aqui, aí acontece uma coisa que é muito pior do que simplesmente querer que Deus resolva na hora. A pessoa vem na sua igreja, pastor, ora. Aí ela sai dali, vai na casa da irmã fulana, irmã, ora. Aí vai numa outra igreja que tem ali, ora. Aí vai numa outra igreja, faz não sei o que lá. E ela vive fazendo, essa pessoa não cria raízes. Porque ela quer resultado rápido, ela quer a solução rápida para os seus problemas. Essa pessoa não cria raiz.
e não criando raízes, ela está vulnerável. Uma planta sem raiz, o vento arranca ela muito facilmente. Então, eu preciso entender que quando eu tenho raiz, eu me submeto ao tempo, eu me submeto ao processo e assim alcanço aquilo que Deus tem para a minha vida. Segundo, nós precisamos entender que Deus é poderoso para nos dar bens materiais. E aqui eu faço um parênteses, né? Se existir alguém nessa live que não se importa com seus bens materiais, eu vou te dar o meu endereço, aí você coloca na minha porta os seus bens materiais, porque eles são preciosos, foram dados por Deus. Então aqui a gente não está dizendo que a gente não pode receber bens materiais, né? A gente não pode conquistar. Sim, podemos e devemos fazer isso. Contudo, eu preciso entender que o mais importante, o mais precioso, eu já recebi do Senhor, conquistado na cruz do Calvário a preço de sangue, que foi a minha salvação. Então, eu vou caminhar nessa vida sabendo que isso é muito importante. Comprar, conquistar, sabe? É muito importante. Mas isso não pode estar na minha lista, acima, na minha lista de prioridades, acima da minha salvação. Eu quero sim conquistar, mas em primeiro lugar, eu preciso entender e valorizar que a minha salvação é muito mais preciosa e valiosa do que qualquer conquista material. Então, quando eu entendo isso, eu começo a caminhar com o meu coração em paz. Eu preciso conquistar e vou conquistar. Você precisa conquistar e vai conquistar, em nome de Jesus. Mas você não pode ter isso como prioridade 1 na sua vida. A sua prioridade é chegar no céu. A sua prioridade número 1 tem que ser morar, passar a eternidade com o Senhor. Amém? Então existem pessoas que estão querendo conquistar coisas e aí quando as coisas dão errado, elas começam a ficar preocupadas, elas ficam desesperadas e aí como Deus não resolve, como Deus não dá resposta, não dá solução, elas buscam outro caminho e elas saem da igreja buscando outras soluções e é muito ruim quando isso acontece. Terceiro, espere o tempo de Deus na sua vida. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E você está incluído no projeto, no plano de Deus com relação ao tempo. Todos os seus problemas e todas as suas adversidades têm um tempo determinado, elas não são eternas. Elas vão acabar uma hora. Uma hora vai acabar. O que eu e você precisamos fazer, e esse é o nosso desafio, permanecermos firmes diante do Senhor, aguardando o tempo dele na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que você possa ser um crente que espera e se submete ao tempo de Deus, que você não fica andando de um lado para o outro esperando soluções rápidas. Você não é crente micro-ondas, você é um crente que submete ao tempo de Deus, que espera o tempo de Deus na tua vida. Amém? Deus abençoe.